Na costa da Carolina do Norte, envolta em névoa e mistério, encontra-se a ilha de Roanoke. Um lugar de beleza selvagem, com dunas de areia branca e ondas quebrando na costa. Mas sob a beleza, esconde-se um segredo sinistro, um enigma que assombra a história há séculos. O desaparecimento inexplicável de uma colônia inglesa no final do século XVI. A história da colônia perdida de Roanoke é um conto de esperança e desespero, de aventura e tragédia, uma ferida aberta no tecido do tempo. O que aconteceu com os colonos? Foram vítimas de doenças, da fome ou de conflitos com os nativos? Ou será que algo mais sinistro ocorreu naquela ilha isolada? A verdade se perdeu nas brumas do tempo, deixando para trás apenas especulações e um legado de mistério. Até hoje, a ilha guarda seus segredos. O ano era 1587 quando um grupo de corajosos pioneiros ingleses desembarcou na ilha de Roanoke, cheios de esperança e sonhos de um novo começo. Liderados por John White, um artista e cartógrafo experiente, eles buscavam estabelecer a primeira colônia inglesa permanente no Novo Mundo. A expedição era composta por 115 homens, mulheres e crianças, todos ansiosos para construir uma nova vida em terras desconhecidas. Atravessar o Atlântico havia sido uma jornada longa e perigosa, mas o espírito dos colonos permanecia inabalável. Eles acreditavam que Roanoke era a chave para o sucesso da Inglaterra no Novo Mundo. A ilha oferecia terras férteis, florestas abundantes e acesso ao mar, tudo o que precisavam para prosperar. Com determinação, começaram a construir suas casas, a plantar suas plantações e a explorar os arredores. A chegada dos ingleses não passou despercebida pelos habitantes originais da ilha. Tribos indígenas já habitavam a região costeira há séculos, e a presença dos estrangeiros despertou curiosidade e cautela. Os colonos ingleses se depararam com os nativos americanos logo após sua chegada. As tribos locais, como os Croatoan e os Secotan, observavam os recém-chegados com uma mistura de curiosidade e apreensão. As relações iniciais foram marcadas por uma tênue paz, com momentos de troca comercial e cultural. Os colonos dependiam dos nativos para aprender a sobreviver naquela terra desconhecida, enquanto os nativos se intrigavam com os costumes e tecnologias dos europeus. No entanto, a coexistência pacífica era frágil, ameaçada pela crescente necessidade de terras e recursos por parte dos colonos, e pela desconfiança mútua que permeava as relações interculturais. A vida em Roanoke se revelou muito mais difícil do que os colonos imaginavam. A promessa de terras férteis e abundância se transformou em uma luta constante pela sobrevivência. A colônia enfrentou uma série de desafios, incluindo a escassez de alimentos, o clima imprevisível e a hostilidade de algumas tribos nativas. As plantações falharam, os suprimentos diminuíram e a fome começou a assolar a colônia. Os colonos, antes cheios de esperança, se viram à beira do desespero. As doenças se espalharam rapidamente em condições precárias, e a morte se tornou uma presença constante. A comunicação com a Inglaterra era difícil e demorada, e a ajuda não chegava. O medo e a incerteza pairavam no ar, e a sombra da tragédia se aproximava cada vez mais. Com a colônia à beira do colapso, John White tomou a difícil decisão de retornar à Inglaterra em busca de suprimentos e reforços. Ele deixou para trás sua filha, Eleanor, seu genro, Ananias Dare, e sua neta recém-nascida, Virginia Dare, o primeiro bebê inglês nascido no Novo Mundo. White prometeu voltar o mais rápido possível, mas o destino tinha outros planos. Atravessando o Atlântico novamente, White carregava o peso da responsabilidade por aqueles que havia deixado para trás. Ele estava determinado a retornar a Roanoke com a ajuda de que a colônia precisava para sobreviver. Mal sabia ele que sua jornada de volta seria adiada por uma série de eventos imprevistos e trágicos. Após 3 longos anos de espera, John White finalmente conseguiu retornar a Roanoke em 1590. No entanto, ao se aproximar da ilha, ele foi recebido por um silêncio arrepiante. A colônia que havia deixado para trás havia desaparecido. As casas estavam desertas, os pertences abandonados. E não havia nenhum sinal dos colonos, apenas um silêncio perturbador. Um sentimento de pavor tomou conta de White quando ele percebeu que algo estava terrivelmente errado.
Ele encontrou apenas alguns poucos vestígios da colônia, alguns edifícios desmantelados, alguns objetos espalhados pelo chão e uma palavra enigmática entalhada em uma árvore, Croatoan. Não havia sinal de luta, nem corpos, nem qualquer indicação do que poderia ter acontecido aos colonos. A palavra Croatoan entalhada na árvore se tornou o único indício concreto sobre o paradeiro dos colonos desaparecidos. Croatoan era o nome de uma ilha próxima e de uma tribo nativa americana que habitava a região. A mensagem, desprovida de qualquer contexto adicional, apenas aprofundou o mistério em torno do desaparecimento da colônia. A ausência de qualquer sinal de violência ou de um ataque organizado levou alguns a acreditarem que os colonos poderiam ter se mudado para a ilha de Croatoan em busca de abrigo, ou ajuda da tribo nativa. No entanto, expedições posteriores à ilha de Croatoan não encontraram nenhum sinal dos colonos desaparecidos, deixando a teoria em aberto e o mistério sem solução. Ao longo dos séculos, inúmeras teorias foram propostas para explicar o desaparecimento da colônia perdida de Roanoke. Algumas teorias especulam que os colonos foram vítimas de doenças, fome ou desastres naturais, como um furacão. Outras sugerem que eles foram assimilados por tribos nativas americanas, abandonaram a ilha em busca de um novo lar, se perderam no mar ou foram vítimas de piratas. A falta de evidências conclusivas alimentou especulações e lendas. Histórias de fantasmas, maldições indígenas e portais para outras dimensões se misturaram à história real, transformando o mistério de Roanoke em um conto atemporal que continua a fascinar e intrigar até os dias de hoje. O desaparecimento da colônia perdida de Roanoke permanece um dos maiores mistérios não resolvidos da história americana. A falta de evidências concretas e a passagem do tempo tornaram impossível determinar com certeza o que aconteceu com os colonos desaparecidos. A ilha de Roanoke permanece um lugar de beleza assombrosa, um lembrete silencioso da fragilidade da vida e da persistência do desconhecido. O mistério de Roanoke serve como um lembrete de que, por mais que avancemos em nosso conhecimento e tecnologia, ainda existem segredos que o tempo se recusa a revelar. A história da colônia perdida continua a nos fascinar e assombrar, um lembrete constante de que o passado pode ser tão elusivo quanto o futuro. E assim, a ilha de Roanoke permanece envolta em mistério, um enigma silencioso que ecoa através dos séculos.